Exato. Falando em quinta-feira maluca, vamos lá, próxima notícia, né, que é inclusive a thumb. Jandrei está de saída rumo ao Juventude, né, então tá aí a informação de que o Jandrei tá numa negociação avançada. Vou pedir para o Gabriel já contextualizar também as informações que ele teve, que ele pôde apurar, né, dessa negociação. Era uma negociação que o São Paulo já costurava de um tempo, não é de hoje, mas aí eu acho que tudo se estremeceu, né, com os fatos, eu não vou nem mencionar tudo, mas os fatos que aconteceram na eliminação do São Paulo precoce na Copa do Brasil, né, Gabriel? Exatamente. Seguinte, Léo, depois do jogo na Copa do Brasil, ficou um clima muito ruim, insustentável para assim, para as duas partes. O Jandrei, ele entra no mata-mata nas duas partidas, na ida ele sofre o gol, na volta sofre o gol também. E aí nos pênaltis, ele pula os três para o mesmo lado e ainda tenta bater um pênalti, acaba não convertendo, né? Ele está muito marcado pelo torcedor. A gente viu muitas opiniões, né, inclusive da minha pessoa, em relação ao fato Jandrei no São Paulo Futebol Clube. E aí, hoje pela manhã, né, com esse clima complicado, as partes entenderam que era melhor buscar novos rumos, enfim, cara, novos rumos para eles, uma nova casa, ainda que por empréstimo. E aí o Juventude, antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes, tinha demonstrado interesse, mas não quis avançar com uma oferta. Sondou o valor ali, o São Paulo até tinha interesse em fazer negócio, mas não conseguiu avançar ali o Juventude com uma oferta. Vendo essa situação, né, vendo que ele quer sair também, assim, não é que ele quer sair, que ele não quer mais assim, vestir a camisa do São Paulo, mas ele entende também que não tem clima, ele entende que ele vai ser vaiado no estádio, então tem coisas que entram naquele consenso, entram naquele famoso senso comum. E aí o Jandré, então, entende que é hora de sair do São Paulo e o Juventude avançou essa manhã com uma oferta de empréstimo curto até o fim do ano, né, até o fim da temporada, para ele tentar também ajudar o time a não cair para a Série B. E aí, caso ele consiga cumprir, caso ele consiga jogar, consiga ter o seu espaço, ele seria comprado por um valor que não é um grande valor também, mas teria um passe fixado. E caso ele não consiga performar, não consiga jogar, não seja comprado, ele volta para o São Paulo, tem contrato até o fim de 2026, até o fim da próxima temporada, mas aí poderia rolar um novo empréstimo e tudo mais. Então, é uma situação vista como encaminhada e ele está liberado do jogo de sábado contra o Vitória. É o sintoma da eliminação, caiu principalmente para o Jandrei essa situação, e o Yang vira de forma definitiva, né, o nosso segundo goleiro. Então, em caso de ausência do Rafael, que inclusive está pendurado no Campeonato Brasileiro, joga Yang. Ainda tem um pensamento interno de que o São Paulo vai precisar buscar mais um jogador para essa posição. Mas acho que não nesse momento, talvez não nessa temporada. Não tem caixa para buscar mais um jogador dessa posição. E esse, inclusive, era um dos motivos do porquê mantinham tanto o Jandrei. Desde a última temporada, que ele falhou contra o Vasco, contra o Criciúma, ele já era muito criticado, mas ainda mantinham ele no plantel. Ontem é o fim do ciclo, assim, não tem como é, cara, conseguir ter clima para continuar. Então, ele está de saída do São Paulo, ainda não está fechado, mas está encaminhado, avançou nessa tarde a saída dele ao Juventude, que também recentemente contratou o Gaston Gurosega, também, né, outro goleiro aí, salvo engano, uruguaio, também foi para o Juventude, mas é um alvo visto como oportunidade de mercado, e aí vai ser um empréstimo com uma divisão salarial também. E, de novo, né, eu não gosto de falar de salário de jogador aqui, mas acho que cabe para assim, a gente está falando de uma situação de empréstimo, ele não ganha salário de jogador da base, né? Ele ganha ali mais de 300 mil reais por mês, então é uma divisão que vai ser feita entre as partes aí por esse empréstimo também ao Juventude. Mas o São Paulo entende que hoje tem uma prioridade de assim, não deixar o Jandrei estar exposto com a torcida do São Paulo. Acho que é o, enfim, consenso que a gente vem colocando aqui, Léo. Exatamente. O Jandrei já era uma carta marcada da torcida e muitas vezes a torcida com razão, em sua grande maioria, pelas atuações do Jandrei. Quando o São Paulo precisou dele, no momento que o São Paulo mais precisou, o Jandrei não correspondeu. E aí até no nosso pós-jogo do jogo de ontem do Atlético Paranaense, eu busquei, né, os números do Jandrei de número de jogos e tudo mais. Ele é um atleta de 32 anos, da carreira inteira dele, só 3 temporadas ele jogou mais de 40 jogos, ou seja, só 3 temporadas ele jogou realmente titular. Uma delas, inclusive, foi pelo São Paulo e duas pela Chapecoense. Então, de longe, era um jogador, né, Vanessa,
que era muito complicado essa relação com a torcida, e aí eu acho que essa negociação acelerou, e o Gabriel até trouxe essa informação, muito também por conta da atuação de ontem, né? Eu acho que para preservar todos os lados é uma é muito importante o que aconteceu, né? Essa ida dele para o Juventude, né? E assim, cara, eu acho que desde o começo o erro começa na contratação do Jandrei, sabe? Desde a contratação dele, porque assim, eu acho que o mundo ideal para um time grande, gigante como o São Paulo, é você ter um goleiro de confiança, que seja o Rafael. Aí você tem um jogador também mais experiente e um jogador da base, que vem da base. Aí você vai conseguir ali alinhando, mas tem que ser um bom jogador também, né? Você não pode ter alguém que, quando entra, não corresponde no mínimo, sabe? Ele nunca demonstrou que merecia ficar no São Paulo e aí foi feita a renovação. Acho que é isso que incomoda muito a torcida, essa insistência por algo que nunca deu resposta. Então, isso acho que incomodou bastante. E sempre que a gente via o Jandrei, a gente não tem essa confiança. E o Rafael, ele pode ficar fora mesmo. É lógico que é uma posição diferente de uma posição de linha, mas ele pode ficar fora por suspeição, pelo que aconteceu ontem. E assim, eu fico imaginando que nem nas condições do jogo de ontem, o goleiro reserva, muitas vezes ele não joga. Ali o Jandrei, a gente fica reclamando que ele pulou só de um lado. Será que ele estudou os batedores? Sabe? Tipo, porque a gente pensa, pô, o goleiro titular poderia ter estudado, né, os batedores. Mas é uma coisa para ser feito em conjunto ali com todos os jogadores, porque pode acontecer, né? Mas será que foi feito isso? Acho que, cara, são tantas questões para a gente pensar e que vai me deixando cada vez mais com raiva do que aconteceu. Mas assim, porque não dá para colocar só na conta do João Andrei, não é isso. Acho que a eliminação não tá só na conta dele, mas eu acho que a gente precisa também colocar alguns responsáveis por isso e assim, tomar algumas atitudes em relação ao que ocorreu, porque querendo ou não, envolve dinheiro, envolve a temporada do São Paulo, envolve muita coisa, porque assim, o planejamento do Crespo foi colocar um time misto no primeiro jogo, tanto que o Jandrei foi o titular. E o Crespo, ele faz isso desde a primeira passagem dele pelo São Paulo, ele colocava o Lucas Perry para jogar e por aí vai. Então, eu acho que se ele faz isso, a gente precisa ter um jogador de confiança. Os jogadores reservas, eles precisam ser de confiança, porque o Crespo vai colocá-los. E isso serve até para o goleiro. Eu acho que agora, para o Yang conseguir atuar, é só dessa maneira mesmo. E eu gostaria que o São Paulo trouxesse, eu quero, lógico, que os nossos jovens tenham oportunidade, a gente vai ver como que é, porque a gente não tem nem noção. Mas eu acho que a torcida do São Paulo, todos vão ter mais paciência com o jogador da base, que acaba oscilando e cometendo falhas, o que é normal, do que um jogador que é mais velho, não se provou em nenhum momento e acabou tendo o vínculo prorrogado e com um salário alto, então nada faz sentido novamente. Planejamento muito mal feito. Então acho que a saída do Jandrei realmente vai ser bom para todos os lados, inclusive para ele. E só, Léo, também, né, um pouco desse lado opinativo. Ontem, de fato, assim, não é que a gente foi eliminado por conta do Jandrei, mas fica marcado, fica caricato o fato de a gente ter perdido nosso goleiro titular, tomado o gol com o Jandrei no gol, poderia ter, enfim, feito gol, né? Se é o sei lá, Arboleda expulso, cara, naquele lance, talvez ele seria hoje o vilão principal da eliminação, né? Mas entrou aí, então, o Jandrei e ele não consegue performar da forma que a gente imagina. Não, assim, não é que ele tomou um frango no gol dos caras, mas não é uma bola impossível também. Goleiro que assim, ganha o que ele ganha, para mim, poderia ter defendido aquela bola, mas ok, não é um frango. Ele sai errado do gol pra caramba, aquela insegurança que a gente tá acostumado. E aí, nos pênaltis, cara, sempre falo assim, né? Eu fico muito mais irritado com o jogador que nos pênaltis peca por omissão, né? Então, o cara que não quer bater, tem medo de bater. Isso me irrita. Mas o Jandrei ontem, cara, não faz sentido nenhum. Não é que ele pegou o assim, terceiro pênalti, ele falou, beleza, eu bato esse para voltar o São Paulo para disputa. Cara, não tem nenhum, assim, é uma escolha bastante questionável, né? E a gente viu pelas imagens, isso também é uma informação, que na hora ali ninguém queria muito bater o pênalti, né? Então ele chamou a responsabilidade nesse sentido. Mas assim, outro poderia ter ido, né? Ele precisava ter essa exposição ainda maior, e aí deu no que deu. Em relação ao custo-prejuízo que é o Jandrei ao São Paulo, falava isso desde a última temporada aqui. Ele é um goleiro que ele ganha um dos maiores salários de goleiros reservas na Série A do Campeonato Brasileiro, top 3 ou top 2, acho que tem 2 ali que ganham mais que ele, mas eu tô fazendo essa apuração ainda, né? Porque, enfim, eu falo mais de São Paulo, mas é um custo-prejuízo nesse sentido, né? Porque é um jogador que você espera que quando você não tem o Rafael, você consiga dormir tranquilo, e ele não passa mais confiança que o Yang e que o Leandro. Ah, mas a gente nunca viu eles jogarem. Justamente, porque eles têm o fator, pelo menos, de esperança. A gente não sabe o que a gente pode esperar deles. A gente sabe o que a gente espera do Jandrei. Então, acho que a venda é muito correta por parte do São Paulo, venda, empréstimo, que seja,
mas a gente tem que pontuar essa renovação contratual que foi feita quando ele já estava em baixa. Ele estava em baixa e foi para ele ofertado mais um contrato de 3 anos. Então, assim, não faz sentido nenhum e é um cálculo dessa gestão. Então, é fácil falar, porque ele era nosso goleiro de confiança e ele falhou. Sim, mas ele já falhava antes. E aí, na instabilidade, na baixa dele, ele foi oferecido um contrato de mais 3 temporadas. Eu nunca julgo o jogador nessa situação. Eu falava isso do Rames, eu falo isso do Memphis no Corinthians, eu falo isso do Vitor Roque no Palmeiras. Paga quem quer, meu amigo. Ah, mas tá caro, é um absurdo, ele ganha tanto. Sim, mas ele não foi na porta do clube e falou, me paga isso aí. Ele não apontou arma na cabeça de ninguém, né? Ele pediu o que ele queria e aí alguém dos caras, assim, profissionais da bola acharam pertinente pagar isso pelo Jandrei. Então não é culpa dele. A partir desse ponto, assim, não é culpa dele. A gente já sabia, já sabia o nível dele, já sabia o grau que ele pode nos entregar em campo, e ele infelizmente foi continuando, e aí chegou a esse ponto final. Ano passado, ele teve uma falha contra o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, mas teve também uma falha contra o Criciúma, e eu nunca tinha feito isso, mas acho que esse ponto, esse dia, eu me passei, que foi nas críticas a ele do jogo contra o Vasco, no qual eu chamei ele de goleiro de churrasco aqui na live do Arquibancada Tricolor, e isso, assim, deu uma repercussão, assim, muito grande no clube, e eu pedi desculpa pro Jandrei, falei, cara, acho que eu passei do ponto, não fui correto nisso, passei para uma pessoa próxima a ele, e acho que, cara, naquele momento eu fui mal, né? Você não faz um comentário desse para uma audiência que a gente tem. Então, eu faço essa meia-culpa aqui também nessa crítica do ano passado para o Jandrei, mas internamente no clube, eu tive até uma cobrança interna do Rafinha, já comentei esse episódio aqui, né? Ele veio falar comigo, veio ali colocar o dedo na cara, tal, ficou meio bravo com essa situação e falou, ele é um cara muito importante para nós, ele é um cara que no vestiário ele é muito importante. Então, acho que não dá para também não considerar, não pontuar o fato que ele é um cara que ele é uma liderança de grupo. Mas eu acho também que isso não justifica o cara estar ali no cargo de ser goleiro reserva do São Paulo, ganhando todas as chances na ausência do Rafael.